Eu, a partir de agora, compartilho com vocês a exposição do Salmo 51, um dos salmos desse segundo livro dos Salmos, essa segunda sessão do livro dos Salmos, e eu quero falar com você sobre quando a consciência do pecado chega. Vamos ler esse salmo? Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Até aqui. Irmãos, este salmo, ele foi escrito por Davi num dos episódios mais pesados de sua vida. O momento em que Davi escreve este salmo, ele é uma das histórias da Bíblia. Sabe quando as pessoas às vezes suspeitam de que a Bíblia ela possa ter sido escrita por homens que quisessem manipular as coisas? Aqui, para mim, está uma das evidências de que não queriam manipular. Porque o que a Bíblia conta sobre Davi é uma história que a maioria de nós talvez quiséssemos jogar para baixo do tapete e deixá-la quieta, escondida lá. O título do salmo, se você estiver com a sua Bíblia impressa aí na sua mão, observe isso, por favor, porque o título desse salmo diz assim: ao regente do coral, salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Essa é a ocasião. Essa história entre Davi e Batseba e o desenrolar dela, você pode encontrá-la lá no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Depois você leia para você ter maior clareza a respeito dela. Mas eu vou apenas citar essa história de passagem aqui com vocês. Esta Batseba era uma mulher casada quando Davi teve relações com ela. Era uma mulher casada que Davi um dia põe os olhos, chama a atenção dele a beleza da mulher, e ele então provê um meio de encontrar-se com ela e dali
uma relação furtiva, algo que provavelmente eles imaginassem que nunca seria descoberto. Depois de se relacionarem, aquela mulher volta para sua casa e eles agem como se nada tivesse acontecido. Até que, passadas algumas semanas, um dia Davi recebe uma mensagem dessa mulher: estou grávida. Que complicação se daria a partir disso? Ela é uma mulher casada, ele, o rei de um povo, ela casada com um dos seus soldados, dos seus homens de confiança, por assim dizer. O plano de Davi para ocultar a gravidez e, consequentemente, o adultério acontecido, foi dar ordens para que esse homem fosse dispensado do serviço militar. Manda ele para casa, dá folga para ele, manda ele para casa. O que eles imaginaram ali é que, vindo para casa, ele iria retornar para sua esposa, teria naturalmente relações com ela, e essa gravidez cairia na conta do marido e não na conta de Davi. Mas não deu certo. Esse marido, Urias, ele não foi para casa. Um homem tremendamente leal aos seus colegas soldados, ele volta sem entender muito bem essa convocação, não vai para casa, acampa à porta do palácio e ele diz: rei, que convite é esse? E o rei: vai para casa, rapaz, aproveita uma folga. Ele falou: não, os meus colegas estão lá no fronte, estão dormindo em tendas, alguns ao ar livre, ao relento, eu não vou fazer isso. E Davi se vê num problema muito complicado por conta disso. Quando ele percebe que esse plano para ocultar a gravidez não deu certo, Davi o devolve ao fronte com orientações para que de alguma maneira deixassem que ele morresse em combate. Ou seja, ele trama uma situação para causar a morte dele. O homem morre. Passado o luto, Davi traz essa mulher para viver no palácio com ele, ela se torna uma de suas esposas, dá à luz um filho que posteriormente morre, e segundo Samuel, capítulo 11, o final do capítulo, na verdade, o verso 27, ele diz assim, perdoe-me, deixa eu localizar aqui. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas preste atenção na última frase. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Esse era o cenário do pecado de Davi. Mas o homem tinha morrido, a mulher agora viúva, estava lá como uma de suas esposas, tinha um bebê, ali na família já. Parecia que tudo estava resolvido. Ele já tinha conseguido dar um jeito na situação. E aí, Deus envia a Davi um profeta chamado Natã. Isso aí já é o capítulo 12, lá. Davi, ele recebe essa visita de Natã, e Natã, de uma forma muito sábia, ele começa contando uma história para Davi. E ele conta uma história de um homem muito rico, que tinha roubado a única cordeirinha de um pobre. Ele tinha posses, muitas possibilidades, mas a única ovelhinha de um pobre teria sido roubada. Davi ouviu essa história,
no primeiro momento, sem entender muito bem os detalhes daquilo tudo, mas ele achou um absurdo o caso. E ele mesmo diz: quem faz algo assim merece morrer. Aí é quando Natan olha para ele e diz assim: este homem é você. Aí sabe aquele momento que talvez as coisas começam a encaixar? Natan repreende. E finalmente a consciência da gravidade do pecado chegou para Davi. O Salmo 51, então, é escrito nesse momento em que ele toma consciência, em que, usando uma expressão das antigas aí, a ficha caiu. Ele se deu conta do tamanho, da gravidade do problema em que ele estava envolvido. O salmo começa com Davi arrependido, confessando sua culpa. Preste atenção comigo aí, vamos examinar esse salmo a partir do verso 1 e vamos olhar a seção do verso 1 ao verso 6. Ele começa com Davi arrependido, e ele pedindo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele clama ao Senhor por misericórdia, por compaixão. Ele pede que sejam apagadas as manchas da sua rebeldia, as manchas do seu pecado, da sua transgressão. Ele roga ao Senhor que de alguma forma apague isso, porque a consciência que ele havia tomado do tamanho da gravidade daquilo agora pesava muito sobre ele e em seu coração. No verso de número 4, você poderá ver Davi reconhecendo: pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, e o teu julgamento contra mim é justo. Ou seja, aquilo que nós vimos lá, que Deus desagradou-se de Davi, ele fala assim: Senhor, o Senhor tem toda a razão. Ele vai reconhecer no versículo de número 5 que ele é um pecador desde o ventre, desde o seu nascimento. E ele vai dizer também, ele declara que ele compreende o como isso contrasta com o desejo de Deus para o ser humano. Se você vê o versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte, ele fala assim: eu sei que tu desejas a verdade no íntimo. Eu sou o oposto do que o Senhor deseja. Mas eu sei que o Senhor deseja essa verdade no íntimo, no coração. E Davi, então, prossegue no seu salmo, pedindo que Deus restaure a sua vida por conta dos danos causados por seu pecado. Do versículo 7 ao versículo 11, ele vai fazer uma série de pedidos a Deus. A gente vê no versículo de número 7 que ele sentia-se sujo. E então o seu pedido a Deus é: purifica-me de minha impureza. Eu me sinto sujo, mas se o Senhor me purificar, eu ficarei mais branco que a neve. Ele sentia-se também, a gente pode perceber isso no versículo 8, triste, massacrado pela culpa. E aí ele vai pedir: Senhor, devolve-me a alegria. Devolve-me a alegria. Deixe-me sentir alegria outra vez. Deixe-me sentir. Preste atenção no verso 9. Sem paz interior, ele pede ao Senhor: não continues a olhar para meus pecados. Porque ele sabia que cada vez que ele pensava que Deus estava ciente disso, no seu íntimo ele desmoronava. O sentimento de que seria punido, de que seria julgado. E ele pede: Senhor, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa.
E sabendo que ele não conseguiria sozinho, ele pediu ao Senhor, no verso 10, cria em mim um coração puro e um espírito firme. Eu acho muito interessante que cerca de 500 anos depois, o Senhor, por meio do profeta Ezequiel, faz uma promessa que seria plenamente realizada em Cristo. E ele diz assim: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. Sei lá em Ezequiel 36, verso 26, e eu vou colocar o meu espírito em vocês. Mas Davi, naquele momento, ele pediu: Senhor, cria em mim um coração puro. E a mim, pelo menos, parece, eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas que um dos pedidos mais desesperados de Davi, a gente encontra no verso 11, quando ele pede assim: não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. A mim parece o pedido mais desesperado de todos. Se você prestar atenção, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, quando Natã está repreendendo Davi, no versículo 7, na segunda parte, após Natã ter dito, você é este homem, ele fala assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. É aqui que eu quero chamar sua atenção. Acho muito interessante que o Senhor tenha resgatado naquela conversa com Davi, Saul. Por que que isso é bastante interessante aqui nesse contexto? A lembrança de Saul deve ter caído como uma bomba sobre Davi. Porque Davi, ele foi testemunha do que aconteceu com Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, esse texto eu quero que você atente para ele. Primeiro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, e a primeira parte do verso 11 diz assim: então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Irmãos, Saul era exatamente o exemplo de um homem, um rei, mas que o seu coração se distanciou do Senhor, tornou-se desobediente ao Senhor, à instrução do Senhor. E se você conhece um pouco da história de Saul, você sabe que a vida de Saul virou do avesso. Virou do avesso. Continua comigo aí, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nesse capítulo, Saul era rei, mas o Senhor manda Samuel ir à casa de Jessé e ungir um de seus filhos. E ele unge então Davi. Mas no capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi,
Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Davi foi ungido e naquele momento o Espírito do Senhor passa a atuar sobre a vida dele de uma maneira magnífica também. Mas ao mesmo tempo, olha o verso de número 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. E aí naquele momento, quando o Senhor, através de Natã, diz para Davi assim: eu ungi você como rei no lugar de Saul. Porque a expectativa do Senhor é que Davi fosse muito diferente de Saul. E quando o Senhor então unge Davi como rei, e esse Espírito do Senhor agora é retirado de sobre a vida de Saul, Saul perde a tramontana, fica desorientado, torna-se como um louco. E a sua vida foi decaindo de tal modo que nos seus últimos momentos, numa decisão absurda, ele chega a consultar uma médium para tentar obter direção para a sua vida. Saul teve um fim deplorável. E naquele momento, quando a gente ouve Davi pedir assim: Senhor, não me expulse da tua presença, não tire de mim o teu espírito. É porque ele sabia o que é o fim de um homem que abandona Deus. Ele tinha visto com seus próprios olhos o como seu antecessor, sem a ação do Senhor em sua vida, por conta da sua rebeldia, havia decaído e o ponto em que havia chegado. Então nós entendemos a angústia, o peso desse pedido que ele faz no Salmo 51, então versículo 11, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Na última parte deste Salmo, a partir do verso 12, Davi clama para que Deus renove sua aliança com ele e o capacite para cumpri-la. É interessante nós percebermos como, por exemplo, no verso 12, o início do versículo, ele pede que Deus restabeleça nele a alegria da salvação. Ele que havia experimentado aquela vitalidade do Senhor, uma vida alegre, uma vida gostosa. Muitas vezes ele fala sobre a experiência de estar cultuando ao Senhor com o povo de Deus e celebrando. Mas o que o pecado causou na sua vida? O pecado lhe trouxe tristeza. Deixou-o sem ânimo. Mas ele cria que Deus poderia trazer de volta esta alegria, e como ele fala no versículo 12 ainda, torná-lo disposto a obedecer, que Deus poderia trabalhar em seu coração. Ele até propõe, veja o versículo de número 13, que sua experiência de arrependimento e restauração, ela servirá para conduzir outros rebeldes a voltarem para o Senhor, a regressarem para o Senhor. E veja que ele pede também agora no verso 14, que Deus o perdoe, o livre da culpa por seu crime de sangue. Perdoe-me por ter derramado sangue. É curioso que Davi tinha um entendimento da gravidade do que ele havia feito. Desde lá, no Gênesis, quando o Senhor começa a estabelecer as suas primeiras alianças, e a gente vê o Senhor estabelecendo uma aliança com Noé, e o Senhor diz para Noé assim: aquele que derramar sangue, terá seu sangue derramado.
terá seu sangue derramado. Davi sabia que a justiça exigia que o pecado fosse punido. Mas ele também sabia que ele estava diante de um Deus misericordioso, que perdoa, que justifica aqueles que se arrependem verdadeiramente. Então ele diz: ó Senhor, me perdoa, e eu vou anunciar a tua justiça. Me perdoe disso. Abre os meus lábios para que a minha boca te louve. É o que ele diz no verso de número 15. Davi sabia que não são sacrifícios e holocaustos que Deus deseja. Ele diz isso no versículo 12. E é muito interessante nós percebermos nisso que quando Saul agiu com rebeldia contra o Senhor, e muito especificamente a repreensão que Samuel fez a Saul, passava pelo fato de que ele tomou despojos de guerra que o Senhor havia determinado que fossem destruídos. Aí vira Saul e alega que a sua intenção, na verdade, era de usar aqueles animais que foram apreendidos como despojos de guerra, como uma oferta, como um sacrifício para o Senhor. E aí o profeta Samuel responde lá para Saul, então, perguntando para ele: o que agrada mais ao Senhor não são sacrifícios e holocaustos, mas obediência à voz dele. Davi sabia que não era um tanto de sacrifício que ele pudesse fazer, porque se fosse o caso, ele os teria feito. Mas o que Deus espera de fato? Deus espera, nas palavras aí do versículo 17, um espírito quebrantado. E ele não rejeita o coração humilde e arrependido. E certamente, esta foi a grande diferença entre Saul e Davi. Enquanto um imaginou que os sacrifícios que ele pudesse fazer ali talvez equilibrasse as coisas, Davi foi alguém que humildemente se colocou diante do Senhor e reconheceu o seu pecado e pediu o perdão dele. Este salmo, ele foi também um clamor do rei Davi em favor do seu povo, para que Deus nunca o abandonasse. Os dois versos que concluem esse salmo, versos 18 e 19, nos mostram isso. Assim como Deus olhou com misericórdia para ele, que olhasse também para Sião, o seu povo. Por causa do pecado, a cidade se torna frágil, sua força espiritual desaparece. E esse salmo lembra ao povo de que reconhecer a culpa, arrepender-se profundamente e buscar a transformação é o caminho para a purificação e para a restauração espiritual. E uma vez reconciliados com Deus, versículo 19, ele se agradaria dos sacrifícios e holocaustos oferecidos, sacrifícios justos, não sacrifícios maculados pela desobediência, mas sacrifícios justos trazidos pelo povo de Deus. Quando o pecado é tratado, a comunhão com Deus é restaurada e os sacrifícios tornam-se novamente agradáveis ao Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer algumas reflexões aqui para que nós possamos aplicar a nossa vida a partir deste Salmo 51. A primeira coisa para a qual eu chamo a tua atenção é que o pecado não tratado, ele pode mesmo arruinar uma vida. Tremendamente prejudicial. Saul teve a sua vida arruinada. Perdeu o seu reinado, deixou de ser guiado por Deus, tornando-se uma figura errática,
teve um fim lamentável. Davi também sofreu consequências muito sérias por conta do seu pecado. Na verdade, os reflexos desse pecado de Davi foram sentidos por sua família por muitos anos. Muito embora ele mesmo tenha escapado por um triz, porque arrependeu-se, humilhou-se diante do Senhor. Se você olhar para o Salmo 32, que é um salmo que trabalha dentro dessa mesma perspectiva, Davi faz menção de como se sentiu enquanto não havia ainda se arrependido e confessado o seu pecado a Deus. No Salmo 32, versículos 3 e 4, ele diz assim, Davi falando: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Pecado não tratado, não resolvido, arruína alguém. Davi olha para aquela situação e diz: enquanto eu mantive esse negócio em segredo e eu quis ficar cultivando isso, tentando agir como se tudo estivesse bem, eu só definhei. E a diferença, então, como nós vimos aqui, o pecado de um e de outro foi grave. Mas o que nós vimos na atitude de Saul? Saul, quando confrontado pelo profeta, não mostrou nenhum sinal de arrependimento, de quebrantamento. A soberba do seu coração não deixava. Davi, por outro lado, ele, quando confrontado, ele humilhou-se arrependido diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei, eu sei que eu pequei gravemente. Que lição que nós tiramos para a nossa vida disso? Que nenhum de nós tenha um coração duro que resista à correção do Senhor. Que nenhum de nós tenha um coração duro, que como Saul, quando confrontado, se torna travado. Mas que a gente possa se assemelhar mais a Davi, que ainda que doesse, ainda que fosse vergonhoso, mas que abriu o coração e falou assim: Senhor, eu preciso de uma transformação. Porque enquanto a gente esconde um pecado, do qual o Senhor quer nos livrar, nós só estamos colhendo os prejuízos disso na nossa vida, desde agora, mas certamente com consequências espirituais eternas também que nós precisamos observar. A segunda coisa a que quero me referir aqui com vocês é que a questão do pecado não é algo que consigamos vencer por nós mesmos. Requer uma ação do Senhor em nossa vida. O pecado é um negócio muito sério. E você vê Davi pedindo para ser purificado. Ele sentia que precisava ser purificado. Ainda que ele se lavasse, ainda que ele tentasse manter as aparências, está resolvido, já consertei o negócio. Nada que ele fizesse era capaz de tirar do seu coração aquela tristeza. Nada que ele fizesse era capaz de trazer paz ao seu coração. Eu não sei se você já avaliou isso, mas quando a gente olha para a experiência de Adão e de Eva no jardim,
Uma das consequências imediatas daquele pecado deles foi que eles sentiram necessidade de se esconder do Senhor, de estar distantes do Senhor. Porque o olhar do Senhor era uma constante lembrança para eles de que eles tinham pecado ali. Davi sabia que não havia nada que pudesse trazer essa paz de espírito. E ele sabia também que a sua inclinação, desde o seu nascimento, o impelia a continuar pecando. E ele então, reconhecendo que ele não podia fazer isso sozinho, ele pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito firme. E é interessante que estas duas situações, da sua purificação e da transformação do seu coração, elas são completamente respondidas em Jesus Cristo. Se você olhar para a carta aos Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 9 a 11, Paulo escreve assim: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vinda. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira solução, então, que Cristo apresenta é essa purificação por meio do seu sangue. Davi sentiu o peso da culpa do pecado, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O Senhor provê purificação, a fim de que nós possamos ter em nosso coração paz, em nossa mente tranquilidade, acerca de que as culpas que carregávamos, elas foram completamente pagas por Cristo Jesus. E quanto à questão de um coração que Davi pede, ele clama por esse coração. Me acompanhe, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Ele diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Na conversão, o Senhor nos dá uma vida nova. Não mais uma vida dominada pelo pecado, mas uma nova vida agora dirigida, conduzida pelo Espírito do Senhor. Para que o pecado não prevaleça mais na nossa vida, nós precisamos nos voltar em fé para Jesus Cristo, a fim de que Ele nos purifique e nos liberte de toda a culpa, nos dando uma vida nova realmente. Então, pecado não é uma coisa que a gente resolve sem Jesus Cristo. Toda tentativa nossa é falha, é insuficiente. E finalmente, meus irmãos, quando a consciência do pecado finalmente chega, estamos prontos para ter nosso relacionamento com Deus completamente restaurado. É bom nós percebermos que Davi, ele precisou ser confrontado pelo profeta Natã para que ele caísse em si e reconhecesse a gravidade de sua situação. Mas aquele momento abriu os seus olhos. As palavras de Natã abriram os seus olhos.
Nós nos tornamos, de fato, conscientes do pecado quando nós somos capazes de enxergar a gravidade dele. Quando nós somos capazes de enxergar o quanto ele é sério aos olhos do Senhor. E foi só então que Davi pôde admitir que em sua rebeldia havia pecado contra o Senhor e verdadeiramente, sinceramente, quebrantar o coração diante do Senhor. A gente deve se lembrar e ter isso em mente, que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, como foi Saul. Mas ele não rejeita um coração humilde e arrependido. Não rejeita. Ele não rejeita aquele que admite com sinceridade diante dele: eu pequei. E este é o caminho para a nossa restauração. Que a consciência do pecado nos leve a nós experimentarmos a restauração plena da nossa vida. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo e vamos orar.